Outra coisa que agora a gente também quer colocar aqui em debate, né, pra gente esclarecer as dúvidas dos pais, justamente a lavagem nasal, né? Isso daí pega. Porque assim, tem vários vídeos que rolam na internet, vários vídeos. E aí a gente vê que a forma de fazer a lavagem nasal não é a mais adequada, porque pode futuramente acarretar a outras patologias. Eu tô falando porque você já sabe, minha esposa, fizemos lavagem errada na Laura, na Maria Luísa não. Então tá tudo aí. Aí você explica o passo a passo, a gente não tem um boneco e você explica aí, doutor. Cara, essa acho que é a maior polêmica que teve nos últimos anos. Eu ouvi de uma mãe falando assim, mas é bonitinho, né? A menina tá toda ali bonitinha, cabelinho arrumado. Não é verdade isso, né? Porque na realidade a criança quer... É momento Barretos, cara. Você tá segurando criança, não quer? Momento Barreto. Ela tá que nem leão. Não, e assim, e tem uma coisa mais gostosa do que... Por que esses vídeos dão bom? Cara, tem coisa mais legal que ver aquele slime saindo do outro lado? Dá uma sensação de tipo, nossa, limpou. Foi. Não. Ufa, acabou, era isso que tava entupindo. Eu nunca vi isso, assim, mas deve ser... Você nunca fez na sua filha? Não, eu nunca fiz. Cara, assim, tem que, assim, criança... Não assim, né? Criança produz no inalador, né? Não, ele vai dar a dica, o doutor, ele vai explicar direitinho pra gente, porque assim, não é não fazer, é a forma como se faz. Então, funciona, mas os pais fazem de forma errada devido aos vídeos que rolam na internet. A gente devia ter uma bacia aqui, água e uma seringa dessa para fazer o teste em você. Fazer o teste. Você seria o nosso cobaia. Mas o slime fica bom no corte? Só pra saber. Eu não sei se a nossa... Ela não aprova. Não aprova, acho que fica meio estranho. Ia ficar um pouco desagradável. Não, é que é diferente. Por que a gente faz a lavagem nasal? Assim, é importante você lavar. Nosso nariz, ele funciona como um filtro. Qual que é a função do nosso nariz? Ele tem uma função de proteção. Ele é cheio de, que chama de cerdas, como se fosse um tapete aveludado. Sim. E o muco, a secreção catarro, deixa esse veludo pegajoso. Mas aqui dentro. Né? Aqui dentro, tudo aqui. Que é a parte inteira que você entra. Aqui. O ar, ele entra... Por que é mais difícil respirar pelo nariz do que pela boca? Se eu puxar o ar pela boca, ele entra muito mais fácil se eu puxar pelo nariz. Porque o nariz é um filtro, então tem uma resistência para o ar entrar. Porque está passando por uma série de estruturas que é justamente o ar está batendo e esse tapete aveludado, pegajoso, está grudando tudo nele. Que a gente chama de muco, aparelho mucociliar, quem quiser pôr na prova. É isso aí. Você tem ele, prende. E isso vai acumulando poeiras, substâncias alergênicas, bactérias. É justamente para pegar a bactéria e não deixar entrar. É um filtro. E você não tem que limpar o filtro de tempos em tempos? Porra, como se fosse um carro, né? Exatamente. O ar-condicionado. Fica 2 anos sem trocar o filtro de ar-condicionado do seu carro com rinite para ver o que acontece. Você não entra mais no seu carro. É a mesma coisa, a gente tem que limpar. Então como é que a gente faz uma limpeza adequada? Primeiro que não é com pressão. A gente não tá pro nosso nariz, ele não foi feito para receber soro. Ele não foi feito para entrar uma quantidade. Chato forte. Não é. A gente não limpa com VAP o nosso nariz. Sim. A ideia é você umidificar e permitir que saia. Para sair no final do nosso nariz, lá na região, perto onde fica, lá no fundo, antes de ir para a garganta, tem a adenoide e tem as entradas do ouvido, que são chamadas tuba auditiva. São 2 tubos que levam para dentro do ouvido. Que serve esse tubo? Para drenar a secreção do ouvido, para regular a pressão do ar. Serve para quando você desce a serra engolir e fazer aquele barulhinho, tuque, regular a pressão. Serve para isso. Se você faz com muita pressão, pega a seringa 20 ml e vai de uma no nariz da criança, isso vai direto nessa tuba auditiva e joga soro direto no ouvido. Aumenta a chance de ter infecção de ouvido. Então a ideia é você delicado. 3 ml, a depender de 5 ml, a depender da idade, tem volumes corretos para cada um, tem que ser avaliado. E aí tem outro erro. Estão aplicando para a parte do meio do nariz. No meio do nariz a gente só tem o septo, que é deles. Você tem que aplicar para a parte do lado, que é onde estão as deles. Pra cá. Em direção ao ouvido, isso. São sempre para trás e para o lado, para você fazer uma limpeza mais delicada. E então 1, 2, 3 ml devagarzinho, para você umidificar e permitir que esse catarro saia. Nessa posição da seringa lá, seria mais no outro orifício do nariz, né? Exatamente. A outra sim. Sempre aponta aqui pro... Eu brinco, sempre aponta para essa área
Sim. Olha só que legal. Porque ele vem pra cá, nosso nariz ele cresce, ele tem algumas estruturas no meio que precisam ser limpas. O no meio é um septo, é cartilagem e osso, só divide no meio. O problema está na lateral. Então sempre aponte pra cá, pra maçã do rosto, assim, ó. Exatamente. Você tem aqui o que chama o septo nasal, você tem os seios da onde, isso aí é uma drenagem dos seios da face. Se você olhar, não importa onde você tem as seios da face, eles sempre drenam pro nariz. Então quando você faz uma limpeza, você está permitindo a saída desse muco, desse catarro, que está cheio de bactérias, que está cheio de inflamação. Então você vai usando ele e permite a limpeza. Que é uma curiosidade, por exemplo, sinusite em adulto. Sinusite em criança é raro, tá? Só tirar uma... Sim. É raro. Por quê? Porque criança quase não tem seios da face. Então, por exemplo, fala assim, a criança de 2 anos está com sinusite. Extremamente raro. Ele não tem esse seio aqui maxilar. Não formou. Nem o frontal, nem o maxilar, que são esses que são os piores. Ele não tem. Ele tem um posterior que é mais simples. Interessante. Então você não tem muita sinusite. Sinusite é algo muito mais da criança mais velha, adulto que tem. Então, essa secreção. Tem trabalho mostrando que se você souber fazer uma boa limpeza nasal, você não precisa nem usar antibiótico. Olha que louco. Quantas vezes você já viu de pessoa usando antibiótico para sinusite? Não tô falando que não precisa, Sim. mas fazer uma boa limpeza, às vezes você nem precisa. A minha filha tem uma rinite, um negócio crônico lá. Basta um cheiro diferente, um perfume, alguma coisa, um material de limpeza. Aquilo já... já tampa. Já. E a recomendação sempre foi essa. Uma boa limpeza, um soro. Mas você faz 1 dia, 2, 3... Que 3? Uhum. E já tô bem, já... Porque o certo é você sempre manter essa lavagem, né, doutor? Sim, porque imagina, você tem alergia. A rinite, a maior parte das rinites são alérgicas. Então você é alérgico à poeira, ao ácaro, a bolores de parede. Então ali, quando eu lavo, eu tiro a quantidade de ácaro que tá ali preso. Porque o ácaro fica na poeira, fica entrando no nosso nariz. Você limpa. Então você tem menos reação. Um dos tratamentos é lavar o nariz quando você tem. Então é uma ótima estratégia. E a gente fica falando da seringa, definitivamente não é pressão. A gente tem que usar. Existem seringas que limitam a quantidade de pressão que você usa. O volume não é 100 ml, 150 ml por vez, salvo exceções que você vai usar. Pequenos volumes, 3, 5 ml. É melhor você fazer várias vezes, pequenas quantidades, do que você ir numa única vez. E fora que quem tá segurando uma criança, aqui, vou aplicar. É aí que tá. Você vai aplicar assim, 1, 2, 3, 4. Já perdeu. Já. Então tem outros métodos de aplicação, por exemplo, sprays de jato contínuo, que ele já tem que igual fosse um desodorante, você usa, aplica direto. Já vai uma pressão única. Uma única, mesma quantidade, são ótimas maneiras também de umidificar e limpar. A verdade que, assim, é que você vai no vídeo, pessoal, você vai no YouTube, no Instagram. Quando você vê aquele desenho, aquela imagem do líquido entrando, sendo aquilo é a perfeição, aquilo é o resultado final maravilhoso. E quando está fechado, né, doutor? E quando você tem que você joga e volta pelo mesmo canal, vai e volta pelo mesmo. Esse não é nem então perfeição, porque para voltar ali significa que está batendo com tanta força na região de trás que está indo para o outro lado. O normal é você umidificar e a criança engolir o soro. O normal não é sair, então. Não, a secreção tem um caminho natural do corpo. Ela tem aqui. Engolir. Porque como é que a natureza pensou no nosso nariz? A gente vai produzir catarro, vai produzir muco, qualquer coisa que estiver ali vai ser pega, a gente vai jogar esse muco para dentro, você vai engolir, vai pro seu estômago e o ácido do estômago destrói. Então a bactéria que está presa ali vai pro estômago e é digerida, se destrói. Outro mito que ele tá quebrando aqui, porque todo mundo fala, mas vai entrar, vai ficar lá dentro do meu organismo de novo. Não, vai ser quebrado e vai eliminar nas fezes. Por isso que tem aquelas pessoas que preferem, né? Não, porque se tá me fazendo mal, então tenho que pôr para fora. Não necessariamente. E criança não sabe pôr para fora. Exatamente. Então, talvez os mais velhos sim. Mas você não faz isso. Então você não tem muito o que se estressar. Isso sair do outro lado não é muito perfeição. Significa que tem uma baita de uma pressão para sair do outro lado. Eu achava que isso aqui era o cenário ideal. Eu particularmente não recomendo. Acho que o legal é você umidificar para que a criança tenha. Às vezes ela tosse depois e no tossir ela naturalmente engole. Isso vai ser digerido e vai matar as bactérias. Você está limpando e fazendo com que o muco siga o caminho natural dele. Eu não fiz isso na minha filha, mas eu orientei para isso, para que... Falei, filha, tem que sair.
E é importante que você falou, e se quando tá entupido? Por que a gente pensa que nariz entupido é só catarro? Não é. Quer ver? Tem na outra figura, tem uma coisa muito legal dos seios da face. Joga lá, Rafa, pra nós. Quer ver? A gente acha que é o catarro que entope, mas não é o catarro. Isso aqui, ó. Se a gente olhar bem na saidinha ali em cima, deixa eu ver, bem na saída, tá tudo fechado. Você não consegue ver o tubo que sai. Quando você tem um resfriado, uma rinite, todo o seu revestimento, ele inflama. Você já deu uma topada do dedinho no sofá? Pô. Ele não fica vermelho, ele não fica inchado quando você tem uma inflamação? Sim. Mesma coisa acontece no nariz. Quando você tem um resfriado, uma gripe, uma rinite alérgica, você está inflamando. E a gente acha que xingar resolve, né? Coitado, o sofá não tem nem mãe, a gente xinga a mãe dele. Sacanagem. Ah, mas uma meia hora. E assim, isso entope, cara, e não é secreção. Tá entupido porque inchou, porque tá inchado. O problema não é a secreção em si. Então você lava, entra e sai no mesmo lugar. Tá tão inchado que o soro não tá nem passando. Se não tá passando nem soro, não tá passando ar. Você vai ter que pensar em tratar isso de outra maneira. E é isso que a gente faz, por exemplo, que tem rinite crônica. Aí entra o medicamento. Aí entra medicamentos, que você pode utilizar para isso. Para quem tem rinite, depois de muito tempo, começa a acontecer isso, a gente entra com medicamentos para melhorar. Quadro gripal quase todo mundo tem. Fala, não tem o que catarro, tá só entupido o nariz. E é de fato, só tá entupido, você não tá com muito muco. É uma aula, né? É uma aula. Agora, parabéns. Não, obrigado. o que é triste é que, tipo, eu acho que 70% dos pais aí fizeram a lavagem nasal. Você pega muita gente lá Não, que fala isso- dessa forma, né? E otites, né? Infecção de ouvido de repetição. Tá, mas é nessa fase ou, tipo, o pai fez lá no passado e aí a criança tem dor de ouvido depois de anos? Pode ter sido causado por isso, não, né? Não. A relação é muito mais direta, assim. A gente É não mais sabe, direta. é mais direta. Provavelmente bem mais direta de você colocar com muita pressão. E naquele... Você vai tirar a secreção que tá com a bactéria lá presa e você vai jogar direto pro ouvido aquela bactéria que tava presa no catarro. Você joga direto. Você entrega lá no ouvido. Pronto. Aí piora. Teve até um colega que ele fez um vídeo muito interessante. Ele é otorrino. Ele pegou, sentou numa cadeira, colocou um otoscópio, aquele aparelho de ver o Sim, ouvido, sim. com uma câmera presa que eles usam. Colocou lá pra mostrar o tímpano dele. Desculpa. E lavou o nariz dessa maneira. Pressão em grande quantidade. Nossa. Dá pra ver o soro entrando no ouvido e batendo. Ele fez nele mesmo e saiu. Dá pra ver Deve o ser uma soro. agressividade. Você escuta pressão? Tem gente que faz isso. Nossa, isso me dá dor no meu ouvido. Claro. Tá indo lá no seu Caramba. ouvido? Ele filmou, cara, dá pra ver. Batendo, tum. Não era pra chegar até ali. Você tá indo muito além do que você deveria. A ideia é ficar no nariz, não é jogar nada pro... Não é a pressão, né, que vai resolver. Não, é que a gente gosta, é igual limpar chão de prédio, né? Que você vai com VAP Vai limpando. sai tudo, sai a tinta, sai tudo, sai o esmalte, sai Não tudo é. ali.